iniciar aqui então os nossos comentários, né? Na página, no texto do Alfredo Bose, gente, lá naquela parte da página 150, que está com aquela grafia mais escura em negrito, né? A página 150, tem uma colocação que até eu acho que a Tainara ela resgatou ontem para a gente, ela mencionou e foi muito bem lembrado pela Tainara, que diz assim: a poesia recompõe cada vez mais arduamente um universo mágico que os novos tempos renegam. Então, eu acho que a partir dessa proposição aqui, a gente pode sair pensando um monte de coisa e até resgatando alguns elementos que já foram mencionados aqui pelo Alfredo Bose. Quem dá nome aos seres, ele falando sobre a perspectiva da figura do poeta. Uma só totalidade, formas contrárias de dizê-la. Aí ele entra nessa perspectiva de uma crítica mais acentuada à ideologia. Aí é aquilo que eu estava falando ontem para vocês. A gente tem que prestar atenção. Quando ele está fazendo uma crítica à ideologia, ele, Alfredo Bose, ele está rasurando, vamos colocar assim. Não é propriamente dito a ideologia que está no poema, porque eu já falei para vocês que todo texto tem uma ideologia. Em especial, claro, evidentemente, os textos literários, eles contêm ideologias. Eles contêm uma ideologia. Claro, evidentemente, um poema do Ferreira Goulart, ele contém uma ideologia. Um poema do Drummond contém uma ideologia. Poema da Adília Lopes, claro que tem. Um texto literário, né? Um texto literário pressupõe que tem ali uma propensão para a reflexão. Uma estimativa de algo que vai provocar, que vai tirar a gente do lugar comum. Não é isso que eu tenho falado para vocês desde sempre? Então, mas a ideologia que o Alfredo Bose está falando aqui é aquela ideologia que está ligada com os aspectos mercadológicos, com os aspectos que são, muitas das vezes, quase sempre, né? Em estados a mais atrapalhado que ajudar, porque é uma situação que quer vender um produto, é uma situação que quer obliterar a nossa visão, que quer, sei lá, disfarçar uma realidade, tornar uma realidade mais apetecível. Vocês deram um exemplo ontem bacana aí, acho que foi o Fagner que falou sobre os jornais e tudo mais, a televisão e etc., que muitas das vezes entram em cena elementos que vão deixar a gente anestesiado dos reais problemas, né? Então é nesse sentido, é justamente nessa ideologia que o Alfredo Bose está criticando. Ele tá mostrando para a gente essa possibilidade crítica aqui em relação a essa ideologia, mas ele está exaltando a poesia como um canal de resistência. É como se a poesia fosse um discurso que resistisse a isso. E a poesia aqui, ela está entrando
como um elemento assim dentro do mundo das artes. A poesia está entrando quase como que uma protagonista, porque nós estamos falando de poesia desde tempos imemoriais, né? Desde de Aristóteles para cá, de mais de 20 séculos para trás, para cá, que nós estamos falando da poesia. Então a poesia, o discurso poético, ele é renitente nesse sentido, né? Ele é renitente. Ele insiste. Então vocês estão acompanhando tudo isso aí. Aí ele entra na questão do mito como resistência também. Isso tá lá na página 149. Quando eu falo página 149 é porque o esquema do livro está diferente. As páginas estão assim, né? Normalmente a página vem marcada aqui embaixo, mas como esse material aqui ele é um PDF, então tá desse jeito, né? Tá desse jeito amalucado aqui. A página tá aqui no meio, então vocês têm que irem se localizando aí. Tudo bem? Ah, é? Poxa, que bom. Então, aqueles vídeos, eles foram feitos a partir da leitura de um livro, que é esse aqui, ó. Destino Poesia. Um livro organizado por um professor que eu tive lá na UERJ, Ítalo Morricone. O livro foi... O que eu estou tentando explicar para vocês é o seguinte. O livro ele foi organizado pelo Ítalo Morricone. Aí ele foi pegando os poetas marginais, entre aspas, os marginais no sentido de andar à margem, né? A noção de marginal é empregado à literatura é nesse sentido, pessoal. É o marginal. O que é o marginal? O marginal é a figura que ela não anda naquela linha reta estabelecida pela sociedade. Ela anda à margem. Então, esses poetas aqui, que nós fizemos a leitura deles, são poetas tidos como marginais. Eles pertencem a uma geração da poesia brasileira, muito associada à região sudeste, em especial ao Rio e São Paulo, tá? Rio de Janeiro e São Paulo. Então nós temos, né, Ana Cristina César, nós temos o Paulo Leminski, nós temos o Torquato Neto, nós temos o Ali Salomão e temos o Cacaso também. Essa turma toda, gente, já morreu. Infelizmente. Essa turma toda já morreu, infelizmente. Morreu fisicamente falando, porque enquanto escritores, poetas e tal, eles estão mais vivos do que nunca. Tanto é que nós estamos aqui falando deles para vocês. Então eu fiz questão de ler um poema de cada. Então tá tudo lá demarcadinho. Mas aí voltando à questão então, aí a gente está caminhando aqui para um momento do texto do Alfredo Bose, muito interessante, que ele fala dessa questão do mito, né? O título, o mito, olha o título. Os títulos do Alfredo Bose são incrivelmente bem posicionados no texto, né? O mito como resistência. Então parece que ele está construindo uma ideia mesmo, né? O Alfredo Bose era danado. O mito como resistência. Então tem a poesia resistência e tem o mito como resistência. E de que maneira esse mito ele se insere nessa ideia de resistência, né? O mito, a gente pode pensar no mito como um valor do passado que não pode ser esquecido. Não é que o mito ele tenha que comandar as nossas vidas, não é isso. Mas a gente não pode também deixar de
até certo ponto, valorizar os aspectos mitológicos. Eu não falei para vocês do Canto das Sereias lá, quando a gente comentou da Odisseia de Homero, quando a gente falou do Blanchot, do momento inicial do livro Porvir lá do Blanchot. Olha como que o Blanchot ele valorizou os mitos pretéritos. Ele foi lá na Odisseia para poder falar do Canto das Sereias e estabelecer uma certa comparação, vamos colocar assim, com o discurso literário, que é um discurso que nos tira do real, é um discurso que causa um certo torpor, é um discurso que tem elementos, podemos considerar até, dentro do que o Alfredo Bose falou aqui para nós, que nos remete a um universo mágico. Esse universo mágico, volto a dizer, não é o universo lá do Harry Potter, do Senhor dos Anéis. Não, pode ser também, porque isso é literatura. Mas quando ele fala universo mágico, é esse universo da mitologia. É o universo que nos tira do lugar comum. Que lugar comum é esse? É o marasmo ideológico que nos é imposto cotidianamente, sempre, através desse mundo imagético que nós temos. E quando o Alfredo Bose escreveu este texto, falei para vocês ontem, final da década de 70, início da década de 80. Então ele nem, quando ele escreveu este texto, ele nem imaginava que fosse acontecer todo esse apogeu, vamos colocar assim, das imagens através da internet, por exemplo. Né? Aí eu falei para vocês ontem, a internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Então a gente tem que saber separar o joio do trigo, aquela questão que nós comentamos ontem, da crítica, do olhar crítico e tudo mais. Então, quando ele vai, o Blanchot, né, ele vai lá no Canto da Sereia, ele está resgatando um mito importante aí do passado, que é a narrativa toda do Homero, né? Evidencia os mitos pretéritos. Quando a gente lê os Lusíadas, por exemplo, do Camões, tem também essa questão da mitologia ali presente nos Lusíadas. O próprio livro Os Lusíadas, ele já adquiriu um status de mito dentro da sociedade portuguesa. O próprio Camões virou um mito. O próprio Camões é um mito. O Camões é como se fosse um ser assim, além, né, do bem e do mal, um ser superior. O Camões, enquanto escritor, enquanto poeta, lá para os portugueses, ele é uma criatura que vai além do humano quase, né? Isso é muito interessante a gente pensar com um olhar lá para Portugal, inclusive o próprio dia em que eles celebram a pátria, o dia 10 de junho, se não me falha a memória, eu não sei se é junho ou se é julho, depois eu pesquiso aqui para vocês, mas eu acho que é junho. O 10 de junho, para eles, é como se equivalesse ao 7 de setembro deles, né? É o dia da pátria e é o dia da morte de Camões. A memória tá boa. Então, olha que interessante. É um mito, né? Essa coisa do mito. O mito é o nada que é tudo. Vocês estão lembrados daquele poema lá do Fernando Pessoa? Então, olha a frase do Pessoa, né? O mito é o nada que é tudo. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente pode destituir do mito toda a sua aura mitológica, toda a sua aura de importância, né? O mito é um nada. Uma coisa que
sei lá, hoje em dia não tem importância, mas ao mesmo tempo tem importância, porque é um elemento formador de uma ideia de nação, por exemplo, no caso de Portugal. Pegando o exemplo de Portugal aqui, porque a gente está falando de Camões e tudo. Então vejam vocês, aí a gente estava falando do mito do Canto da Sereia lá da Odisseia, que um escritor contemporâneo chamado Blanchot, ele se utilizou de uma questão mitológica para poder falar da literatura. Então, essa coisa do mito é importante. Então a gente não pode desmerecer totalmente o mito. A gente pode até querer rasurar o mito. Ah, o mito é um negócio que, sei lá, hoje em dia não tem tanta importância. É, mas mesmo assim ainda tem importância, porque a gente não está falando dele. Então, quando a gente está falando mal de alguma coisa, é porque essa alguma coisa tem importância. Vou dar um exemplo, sei lá, engraçado aqui. É igual quando a gente termina um namoro com uma pessoa e começa a falar mal da pessoa para todo mundo. O que significa isso? Significa que você ainda está gostando da pessoa, porque quando você não está mais gostando, você para de falar. Você naturaliza. Agora, quando você continua falando daquela pessoa o tempo todo, falando mal, fala aqui, fala ali, é porque aquela pessoa ainda tem uma importância para você. A mesma coisa é o mito. Ah, eu vou começar a falar mal do mito agora. Eu vou começar a falar mal aqui sei lá, do Camões. Vou começar a falar mal do Camões aqui. Por que você está falando mal do Camões? É porque o Camões é importante. Então, essa coisa do mito ela é muito interessante, porque por mais que na contemporaneidade a gente questione o seu valor, ele ainda tem um valor. E a poesia, ela vai, muitas das vezes, ao encontro dessa coisa do passado, dessa coisa perdida do passado, dessa configuração mítica que o passado quase sempre ele oferece. Só que no momento da contemporaneidade, essa ideologia que o Boss está criticando é a ideologia que está preocupada com a dominação. É a ideologia que está preocupada com formas de se esconder elementos de uma realidade que talvez não seja tão bonita. Vocês querem um exemplo que eu vou dar? Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Nas décadas de 30, 40 e 50 no Brasil, a gente teve isso no século XX, a gente teve um fortalecimento de alguns estúdios cinematográficos que faziam uns filmes que eram considerados como chanchadas. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Na internet vocês vão encontrar, no YouTube e tudo mais. Comédias, né? Tinha lá o Oscarito com o Grande Otelo fazendo uma cena engraçada lá, parodiando Romeu e Julieta e tudo mais. O que acontecia? O governo brasileiro investia nisso, de certa maneira, porque eles queriam mostrar que estava tudo bem, quando na verdade não estava. A realidade brasileira era uma realidade problemática, tinha lá em certos momentos, né, dessa vigência do cinema nacional desse período, a gente teve lá o governo Vargas, que foi um período ditatorial e tudo mais, enfim, então as coisas não eram tão bonitas assim, mas o cinema brasileiro mostrava uma realidade assim bacaninha, engraçada. Ou seja, o cinema ele funcionava também como um aparelho ideológico do Estado.
Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, essa questão da ideologia é essa ideologia que o Alfredo Bossi está criticando o tempo todo aqui. E é essa ideologia que tem relação com um dos caras que eu vou começar a falar hoje para vocês, que de certa maneira embasou o Bossi, que é o Adorno. E algumas questões aí que o Adorno ele vai lançar para nós, algumas problematizações sobre a poesia em si. Ele faz uma provocação, o Adorno. Isso no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial acaba em 45, aí se descobre, né, os campos de concentração nazistas, aquelas aberrações ocorridas, né? Todo aquele sofrimento, aquela mácula, isso se tornou uma mácula na história da humanidade. Milhões de pessoas sucumbiram justamente através desse genocídio, desse extermínio que aconteceu pelas mãos dos nazistas, algo que foi capitaneado pelo Adolf Hitler e que toda a sociedade, digamos assim, alemã aceitou aquilo de bom grado. Então a gente pode pensar, caramba, mas como que essas pessoas aceitaram, né, esse genocídio de bom grado? Aí a gente pode pensar, meus queridos e minhas queridas, a gente pode pensar o seguinte, olha que coisa estranha, né? Como que a história ela se repete, né? É claro que eu não estou querendo dimensionar aqui a questão da Covid em se tratando de Brasil, estou falando de Brasil. Eu não estou querendo dizer que esse genocídio, né, que está sendo posto em prática aí pelos nossos governantes, vamos falar no plural, para não ficar tudo nas costas de uma pessoa só, vamos falar no plural. É claro que a questão que aconteceu na Segunda Guerra, a gente pode pensar em termos até de proporção, foi algo extremamente terrível, trágico. Foi uma tragédia, para aquele momento, uma tragédia terrível. O que está acontecendo no Brasil agora também é uma tragédia terrível. Mais de 400 mil brasileiros já sucumbiram à Covid-19 e é uma situação que, de certa maneira, poderia ter sido não evitada, mas aplacada em sua fúria destruidora. Se os nossos governantes tivessem, por exemplo, no ano passado, se eles tivessem assinado com os laboratórios, por exemplo, a Pfizer, se nós tivéssemos tido acesso às vacinas já no ano passado, isso era possível. Se a vacinação tivesse começado aqui no Brasil no ano passado, nós não teríamos chegado nesse grau que nós chegamos. Essa é uma questão que está posta. Isso não tem o que discutir, isso está colocado. Inclusive a CPI,
começou esta semana, né? Hoje foi o depoimento lá do Mandetta, e ele já demonstrou para nós que, poxa, caramba, ele declarou, poderia ter sido evitado, o tamanho dessa tragédia poderia ter sido outro, bem menor. Então, longe de mim querer comparar aqui as tragédias, né? Poxa, a tragédia dos judeus foi pior do que a nossa tragédia. Tudo bem, em termos de dimensão numérica, a questão da quantidade de gente que morreu é muito maior, né? Mas se você perguntar para uma pessoa aqui no Brasil que perdeu um parente, né? Caramba, ele não vai querer saber. A Covid para ele vai ser pior. Então essa coisa é muito relativa. Mas o que eu quero colocar para vocês aqui é o seguinte. A gente fica pensando, caramba, lá na Alemanha eles não fizeram nada, eles cruzaram os braços, não fizeram nada. Os alemães comuns, eles poderiam ter evitado. Mas aí a mesma situação está acontecendo hoje em dia aqui no Brasil. Futuramente, os professores de história, quando eles colocarem essa situação perante as pessoas, os ouvintes, eles muito provavelmente vão ter a mesma sensação, eles vão fazer a mesma indagação. Caramba, o pessoal não fez nada. Mas aí é que tá. Tem todo um construto que muitas das vezes nos paralisa. Por exemplo, a gente fica, sei lá, assistindo Big Brother. Volto a dizer aqui, nada contra o programa Big Brother, eu acho que quem assiste, beleza. Só que é o seguinte, a gente tem que assistir com olhar crítico, né? É a única ressalva que eu faço. Mas, enfim, o Big Brother tá aí, ele é um exemplo dessa obliteração que nós sofremos. Então nós estamos diante de uma tragédia que só se multiplica cada dia no Brasil. Todo dia está morrendo mais de 2.000 pessoas. Geralmente na segunda-feira o índice fica abaixo de 1.500 pessoas, mas é porque teve o final de semana e para computar o número tem aquele desajuste, né, de números, mas quando chega na terça-feira aí já volta para mais de 2.500, 3.000. Teve um dia que nós chegamos a 4.000, foi um dia terrível, 4.000 mortos num dia só. Aí o que acontece? A gente assiste a isso sei lá, muitas das vezes a gente fica chateado, mas a gente vira a página, né? A gente quer ir para a próxima notícia, a gente quer saber do Fiuk lá, se ele vai ganhar, se ele vai perder e tudo mais. Não é assim que funciona o esquema? Então nós somos sempre iludidos. Nós somos sempre retirados da realidade. A gente vive num torpor. A gente está sempre com o celular na mão procurando as notícias e tal, lendo o Facebook, colocando foto no Instagram e tal. Isso tomou conta da nossa vida. As pessoas estão morrendo aí, a gente não está se preocupando muito, não. Aí a gente poderia se perguntar, né? O que a gente pode fazer, professor? A gente não... Pois é, gente. Mas é aquele tal negócio, né? A sociedade ela pode se organizar, ela pode se juntar para poder, sei lá, oferecer alguma resistência. Olha a palavra, aí entra em cena a palavra, tão celebrada aí pelo Alfredo Bose.
Só que a sociedade ela não está muito interessada em fazer isso. Ou ela até está interessada, mas ela tem outras coisas que são jogadas na frente das pessoas e que vão distraindo a gente. E nós vamos vivendo um dia de cada vez, um dia de cada vez. Aí um dia morre uma pessoa próxima nossa. Aí o que acontece? A gente assusta, a gente pensa assim, nossa, o que é isso? Poxa vida, hein? A Covid é um negócio complicado. Aí morreu a menina, caramba. Puxa, aí você fica triste, você fica impactado, mas é algo que logo, logo pode ser suplantado, porque as notícias estão aí, né? Sempre acontecendo, os jornais, as novelas, as séries da Netflix, e a gente vai levando essa vida, como já nos disse o Chico Buarque de Holanda. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês aqui é que existe um padrão que tende a nos deixar anestesiados. E é no sentido da gente entender esse padrão é que entra a figura do Adorno. Porque o Adorno, lá na década de 20 do século 20, ele, juntamente com os integrantes lá da escola de Frankfurt, a famosa escola de Frankfurt, ele junto com um outro pensador da época, o Horkheimer, eles começaram nessa investigação do que seria o esclarecimento. O que vem a ser o esclarecimento? É uma pergunta que eles estão a fazer. O que seria a dialética do esclarecimento? Será que essa dialética do esclarecimento ela não estaria ligada a esse torpor? Será que esse esclarecimento, na verdade, ele não estaria sendo posto para nos aprisionar? Porque o nome, né, esclarecimento, a gente pensa assim, caramba, nós estamos sendo esclarecidos através do conhecimento. Um conhecimento que está sendo colocado para nós como uma espécie de solução, de salvação. Mas às vezes, gente, o que rola? Esse conhecimento, ele já pode estar contaminado. Esse conhecimento ele pode chegar até nós já contendo nele um discurso tendencioso. Aí é que está. É justamente nesse sentido de reflexão que o Adorno ele se coloca, né? Essa dialética do esclarecimento. O que vem a ser isso? Será que não existiria alguma coisa por trás disso tudo, no sentido de nos escravizar? Será que esse conhecimento que está sendo colocado como uma salvação, na verdade, ele não está escravizando?